Os filmes da Marvel são sucesso de público e dominam o cenário blockbuster há mais de uma década. A fase 1 desse projeto tem 6 filmes, eu assisti todos eles e aqui nesse vídeo vou classificá-los do pior ao melhor. Royalty. Antes de começar, fica o aviso, né? Eu vou comentar sobre os filmes livremente, então fique atento aos spoilers. Em sexto lugar, Thor de 2011, dirigido por Kenneth Branagh, o professor Gilderoy Lockhart de Harry Potter 2. Desde sempre eu acompanhei o MCU em tempo real. Assisti a maioria dos filmes no cinema, principalmente esses primeiros. E lá em 2008, quando o Homem de Ferro foi lançado, a moda entre os filmes de super-herói era eles serem o máximo realista possível. Agradeça isso a Christopher Nolan e Bryan Singer. Homem de Ferro e Hulk, os dois primeiros filmes, eles até que se encaixavam de maneira muito fácil nessa pegada mais realista. É um cara bilionário com um traje super tecnológico e um cientista que acaba modificando seu corpo por acidente. Mas Thor era complicado. É difícil de encaixar o universo do Thor com o que estava sendo feito ali na época. Eu lembro, por exemplo, de ter ficado muito em dúvida com algumas coisas. Por exemplo, Asgard é outro planeta, ele está em outro plano, ele é uma outra realidade. O Thor tem mesmo centenas de anos, mas isso é porque o tempo em Asgard passa diferente, é contado diferente? Ou esses mais de 100 anos que o Thor tem são os mesmos 100 anos que são aqui na Terra? Parecem até que são perguntas bobas da minha parte, mas pelo menos na época elas eram muito importantes, principalmente para um filme de origem que estabelecia um personagem, mais do que um personagem, que estabelecia vários personagens e um novo núcleo desse universo. Esse tipo de pergunta são questões importantes para essa audiência que se importava com detalhes e com a lógica. Para funcionar bem, Thor precisava acertar em 2 pontos. O primeiro era de introduzir essa parte cósmica da Marvel, Odin, Asgard, toda essa mitologia. E o segundo alvo que o filme precisava acertar era de colocar o personagem Thor na Terra para que eventualmente ele pudesse interagir com os outros heróis. Para mim, o filme ele é em parte bem sucedido somente quando ele está fora da Terra. Ainda assim, ainda tem alguns problemas. Infelizmente, eu acho que todas as cenas na Terra são as piores partes do filme e eu vou tentar me explicar aqui. Vamos primeiro pelo que funciona. O filme começa contando sobre essa guerra intergaláctica entre Odin e os Homens de Gelo e inserindo a rivalidade entre o Thor e o Loki pelo trono de Asgard. Aqui eu gosto dos personagens, mas eu não gosto tanto da caracterização e da ambientação que eles estão. Tudo parece muito clean, muito radiante, com um CGI com pouca textura. E para mim, quando eu penso em mitologia nórdica, me vem em mente um ambiente mais rústico, com pessoas mais brutas, vestimentas e armaduras que demonstrem passagem do tempo e desgaste, que pareçam que já foram usadas em batalha muitas e muitas vezes. Até parece uma contradição entre o que é dito pelo filme e o que é mostrado pelo filme. Veja bem, é dito que aquele povo é um povo guerreiro que batalha para defender um território, mas é mostrado um planeta com um povo alegre, com armaduras lustrosas, vivendo em palácios luxuosos. Como eu disse, essa parte fora da Terra, ela é parcialmente bem sucedida por ser interessante e adicionar no universo Marvel algo que era novo até então. De incluir personagens com características divinas, num cast, aliás, muito assertivo, eu vou falar ainda sobre isso, mas para mim a caracterização soa teatral e pouco convincente. As partes na Terra são piores, como eu disse, por ser desinteressante frente ao lado cósmico que o filme possui. Basicamente são personagens cientistas que topam com Thor e que de maneira super piegas se apaixona por uma terráquea. Mas não qualquer terráquea, né? Ele se apaixona pela Natalie Portman. Quem não se apaixonaria? E aí tem o plot do martelo, que o Thor obviamente iria levantar, provando ser digno.
Mas digno do que exatamente? Ele se tornou mais humilde? É isso? O arco do personagem ele não é muito bem delineado. Parece que se apaixonar foi o que fez ele se tornar digno. Na verdade, o ato mais heróico do Thor é no final do filme, quando ele quebra a ponte Bifrost para que não houvesse uma invasão na Terra. E ele, ao fazer isso, ele abre mão de voltar para a Terra para o seu amor. Só que quando esse ato heróico acontece, ele já tinha levantado o martelo, ele já tinha se provado digno. Então, sabe, fica meio confuso. Tem duas cenas de ação no ato final que merecem destaque. Uma porque é muito boa e a outra porque é muito ruim. A cena ruim é a do Thor enfrentando o Destruidor. É tudo ruim ali. A luta em si totalmente sem criatividade. O Thor morfando e os cientistas, uau, que demais. Os amigos asgardianos do Thor ali também impressionados, como se nunca tivessem visto o cara em ação. Aqueles enquadramentos assim, meio tortos, sabe? Que não tem nada a ver. Esse tipo de técnica, ela é usada quando o filme quer nos mostrar uma confusão mental do personagem, alguma coisa nesse tipo. Mas ali no contexto do filme parece que o quê? Dá a impressão de que os personagens estão meio tontos por causa do solzão de Rachamamona que tá caindo ali no Novo México. Aliás, super esquisito também aquela cidade, parece cidade cenográfica de filme de faroeste. É pequena, tem pouca gente, meio que... enfim... É tudo muito esquisito, eu sei que parece bobagem falar isso, mas é algo que me tira muito a imersão do filme. Toda essa cena eu acho péssima. A outra cena de ação, que infelizmente é muito curta, é a cena do Loki contra o Thor. Essa cena sim é muito boa e muito interessante. Eu gosto daquele visual do Loki com um capacete, com aquele arpão. Acaba deixando os movimentos dele mais lentos, mas isso não é um problema, porque contrasta bem com o estilo de luta e com o visual do Thor. Fora que o Loki usa magia, né? Então ele não necessariamente precisa ser mais ágil do que o seu oponente. Uma palavrinha sobre o casting. Hoje em dia, estar numa franquia de super-herói é um caminho que todo ator ou atriz de Hollywood eventualmente vai passar. E o MCU em si, ele é uma grife, mas lá em 2011, foi quando esse filme foi lançado, as coisas não eram bem assim. Ou seja, o fato desse filme contar com Natalie Portman e Anthony Hopkins, dois oscarizados, é assim, um feito e tanto. Mesmo que eles estejam ali meio que subaproveitados, principalmente a Natalie Portman. Infelizmente ela só foi ter alguma coisa a mais para trabalhar agora em 2022 com o quarto filme do Thor. Até então ela era contratada para não fazer quase nada. Os demais nomes não eram assim tão conhecidos. Eles, na verdade, cresceram muito depois do sucesso do MCU, principalmente o Idris Elba, Tom Hiddleston e, claro, o Chris Hemsworth. Thor, então, acaba sendo aquele filme que, hoje em dia, quem nunca viu, vai assistir só mesmo para dar aquele cheque em todos os filmes da Marvel. Toda a curiosidade prévia que o filme gerou na época criou uma expectativa que não é alcançada em tela. E os personagens acabam crescendo e se tornando muito mais interessantes nos filmes que vieram depois deste primeiro filme. Merece o sexto lugar na lista. Em quinto lugar, o Incrível Hulk de 2008. De todos os heróis introduzidos na primeira fase da Marvel, o Hulk era, de longe, o mais conhecido do público casual. Muito por conta da série de TV ali dos anos 80 e dos filmes derivados dessa série. Além disso, em 2003 teve aquele filme do Ang Lee que muita gente detesta e eu, pra falar a verdade, eu nem me lembro direito dele. Eu vi só naquela época em que ele foi lançado e eu lembro de ter gostado do fato dele emular uma história em quadrinhos mesmo. Então ali você tem na tela vários quadrinhos, às vezes 2, 3 ângulos diferentes de uma mesma cena, ou entre uma cena e outra a transição era como se você estivesse virando uma página. Eu achava isso interessante, além de que para mim
me marcou muito quando eu vi em 2003 o Hulk de CGI, né? Ele não é um Hulk muito legal, se você procurar na internet você vai ver que a renderização dele é bem fraquinha, mas pra época foi impressionante, porque eu conhecia o Hulk como um ator pintado de verde, né? Então você vê um Hulk grandão, assim, era uma coisa realmente impressionante. Mas voltando aqui para esse filme de 2008, o filme se aproveita desse conhecimento básico que todo mundo tem sobre o Hulk e ele não perde tempo com uma história de origem propriamente dita. Há ali nos créditos iniciais uma montagem, aliás, uma montagem muito bem feita, para nos situar no filme, mostrando como que o Bruce Banner se tornou o Hulk. A primeira meia hora desse filme ela é bem boa, mostra o Bruce Banner escondido no Rio de Janeiro, o exército americano vem para pegar ele, tem toda aquela correria na favela, tem uma cena de perseguição também ali na fábrica da Guaraná Dolly, quando um Hulk bem selvagem aparece pela primeira vez ali naquela penumbra, deixa a gente interessado pela história, querendo continuar vendo o filme para saber onde esse personagem vai chegar. O problema do Incrível Hulk, ele é mesmo do meio pro fim. O segundo ato em diante, ele vai se tornando cada vez mais clichê e previsível. O soldadinho lá que toma um pau do Hulk se candidata pro programa novo de super soldado. É óbvio que tudo dá errado, ele também vira um monstrão e os dois bonecos CGI se enfrentam no final numa cena noturna. Vale lembrar que esse é o segundo filme lançado pelo Marvel Studios e ele foi produzido simultaneamente do Homem de Ferro. Então a Marvel não tinha noção da mina de ouro que ela tinha em mãos, do sucesso que ia ser essa empreitada deles. Por isso talvez eles não tenham investido assim tanta grana para o CGI desse filme, que é provavelmente o maior gasto que um filme desse tipo tem. Por isso que o Hulk desse filme aqui, ele não é tão bem renderizado quanto a próxima aparição dele, que é ali no Vingadores. Aquele sim, um Hulk bem mais integrado com o restante do quadro, do ambiente, com os outros personagens, muito mais bem feito. O Hulk aqui, ele não tem tanto peso, ele não se parece em nada com o Edward Norton, e isso pode acabar tirando um pouco da imersão do filme. Ainda sobre a última cena de ação, ela é legal, a gente torce pelo Hulk, né? O Hulk fala no final da cena a famosa frase Hulk Smash! Aliás, na época que eu assisti pela primeira vez, eu tinha muito fresco na mente o Hulk do Lou Ferrigno, que não falava e ele era um descerebrado. Um parêntese aqui, eu nunca assisti a série de TV dos anos 80, mas eu assisti muitas vezes os filmes derivados dessa série que passavam direto ali, não sei se era na sessão da tarde ou no cinema em casa do SBT, eu sei que passava na TV à tarde e eu vi várias vezes, então eu conheci o Hulk por esses telefilmes, na verdade, né? Com isso, ver um Hulk com um pouco de consciência ali naquela cena final e também na última ceninha onde mostra que o Bruce Banner de alguma forma está conseguindo conter o Hulk, para mim aquilo foi muito impressionante, eu não sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer com o personagem. Eu não lia quadrinhos do Hulk, na verdade eu só lia quadrinhos do Batman, do Homem-Aranha e Turma da Mônica. O que é um problema talvez nessa cena final, e na verdade é um problema que permeia vários desses filmes de super-herói, principalmente dos filmes de origem, é algo que o George R.R. Martin disse. George R.R. Martin, criador de As Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros base para Game of Thrones, se você não tá ligado. Lá para 2015, não sei se no seu blog ou em alguma entrevista, o George Martin disse que ele assistiu o filme do Homem-Formiga e não gostou do fato do vilão ter os mesmos poderes do que o herói. Ele ainda cita o Homem de Ferro e o Hulk nessa entrevista. Ele justificou que quando o vilão ele tem os poderes diferentes dos poderes do herói, a ação ela é mais interessante, ela precisa ser mais criativa. E na verdade ele está certo com relação a isso. Principalmente nos filmes de origem, o vilão é quase sempre uma cópia malvada do herói. E isso acaba enfraquecendo o filme. Os melhores filmes de heróis são aqueles que têm os melhores vilões. E os melhores vilões são aqueles que apresentam um real desafio para o herói, que fazem coisas que o herói não faz, que sabem coisas que o herói não sabe. Antes de passar para o próximo filme, uma palavrinha sobre o casting. Eu gosto da Liv Tyler
Gosto do hoje saudoso William Hurt. Tim Roth tá sempre bem em tudo que faz, mas com relação ao Edward Norton, eu não consigo me simpatizar. Ele interpreta um Bruce Banner ao mesmo tempo frágil, mas decidido naquilo que ele precisa fazer, e que é um fugitivo, fugindo basicamente de si mesmo. E apesar dele ser um bom ator, pra mim, ele aqui nesse filme não consegue sustentar o protagonismo que um filme de herói precisa. Infelizmente ele não teve uma segunda chance, talvez ele estivesse melhor no filme do Vingadores, assim como o Chris Hemsworth, que não tá confortável ali no primeiro filme, mas com o passar dos filmes ele vai encontrando o personagem, vai interpretando cada vez melhor o seu Thor. Edward Norton não teve a mesma sorte e pra mim, Mark Ruffalo interpreta um Bruce Banner bem melhor. O Incrível Hulk começa muito bem, mas acaba se perdendo no meio do caminho com uma trama bem clichê e um vilão bem desinteressante. Merece o 5º lugar na lista. Em 4º lugar, Homem de Ferro 2. A partir daqui, todos os filmes são, no mínimo, bons, na minha opinião. Homem de Ferro 2 foi o primeiro filme onde a Marvel acabou improvisando um pouco. A ideia original era lançar um filme de cada herói e aí o filme dos Vingadores, unindo todos eles, mas o Homem de Ferro 1 fez tanto sucesso que eles acabaram antecipando a sequência dele. Talvez seja por isso que esse filme segue uma estrutura muito similar ao do filme anterior. Veja a similaridade. O herói tem um revés no início, se aperfeiçoa e enfrenta um vilão com uma armadura de ferro no final. Além da subtrama que envolve um empresário ganancioso que está tentando puxar o tapete do Tony Stark. Igual ao primeiro. Muita gente não gosta desse filme, mas eu confesso que assisto Homem de Ferro 2 com um sorriso no rosto. Muito por causa do elenco e principalmente do Robert Downey Jr., que entrega o que é pra mim o melhor Tony Stark de todos os filmes da Marvel. É sério, eu sei que ele tá bem no personagem desde o primeiro filme, ele consegue antagonizar bem o Capitão América ali no filme Guerra Civil, ele entrega um desfecho emocionante pro personagem em Vingadores Ultimato, mas aqui em Homem de Ferro 2, o Tony Stark ele é o playboy vida louca e inconsequente do primeiro filme, elevado ao quadrado, e isso é muito legal de assistir. A cena dele pulando do avião e chegando ali naquela exposição com a maior pinta de celebridade, ele bêbado com a armadura, toda essa sequência é puro ouro. Mas assim como o filme do Hulk, o Iron Man 2, ele começa muito bem e se perde um pouquinho ali do meio pro fim. Logo no início a gente tem aquela cena de corrida onde o Whiplash aparece pela primeira vez num visual maneiríssimo, quebrando tudo ali. Aí a gente tem aquela armadura numa mala, que, putz, esse tipo de tecnologia Stark sempre vai ser muito melhor do que aquela nanotech, sei lá do que, de Vingadores 3, onde a armadura sai, sei lá da onde, da pele dele, não sei. Essa armadura da mala, que é diferente, um pouco mais guia, aquele relógio do Guerra Civil que vira só a parte da luva, o equipamento da Torre dos Vingadores que vai desmontando a armadura conforme o Tony Stark vai andando, até mesmo a tecnologia ali do Homem de Ferro 3, onde as partes individuais da armadura vão se juntando ao corpo do Tony Stark como se fosse um imã. Isso sempre vai ser melhor do que uma armadura que aparece e some do nada. E já que eu falei do primeiro ataque do Whiplash, Mickey Rourke, né? Tem papéis que parecem que só ele poderia interpretar e esse do Whiplash é um deles. O cara realmente convence como um terrorista vingativo e que não tem paciência pra nada. O ator chegou a reclamar publicamente sobre o corte do filme, disse que várias cenas foram cortadas, que o tom das cenas não saiu da forma como eles haviam planejado e aparentemente ele tem ali alguma razão. O personagem dele começa badass, depois fica um cara ranzinza com uma calopsita no ombro e termina como mais um boneco de CGI vestindo uma armadura
genérica do Homem de Ferro ali, enfim, se perde, o arco do personagem acaba não sendo bom como poderia ter sido. Toda a camada terrorista e o que isso implicaria acaba sendo deixado de lado ali do meio para o fim. Aliás, infelizmente, tem um problema recorrente nos filmes da Marvel e a franquia do Homem de Ferro especificamente sofreu muito com isso, que é a superficialidade dos temas propostos. O estúdio preza pela comédia, pela ação, e então os temas mais sensíveis ou que renderiam algum tipo de discussão, eles algumas vezes são colocados, mas eles não são tratados, eles não são aprofundados, eles não são desenvolvidos. Só na trilogia do Homem de Ferro a gente tem armamentismo, lobby, terrorismo, armas de destruição em massa nas mãos de um cidadão americano e em disputa pelo governo, ganância capitalista, o papel da mulher no ambiente corporativo. São temas que eles estão lá, quem pegou, pegou, mas que não é o foco do filme. Na real, eu nem sei se é um problema de fato, é mais uma escolha do estúdio, faz parte da característica desse tipo de filme, então acho que não tem muito o que fazer. Para finalizar, eu só vou deixar registrado que a Scarlett Johansson como Viúva Negra está maravilhosa. Fazendo aí essa ponta no filme, né? Ela está espionando o Tony Stark, então ela está ali escondida, ninguém sabe a real intenção dela, todo mundo pensa que ela é uma secretária, uma funcionária nova ali, e na verdade ela está fazendo um dossiê pro Nick Fury. E também tem o Don Cheadle fazendo o Máquina de Combate. É uma boa adição pro filme, é um personagem legal, ele parece bastante com o Homem de Ferro, mas tem aquelas bazuca, que é bem legal o visual dele, né? Iron Man 2 pode não ser tão bom quanto o primeiro, mas ele mantém a diversão, faz aquele mais do mesmo que a gente gosta, traz novos personagens, sempre me deixa feliz quando eu vejo, merece o 4º lugar na lista. Em 3º lugar, Capitão América, o Primeiro Vingador. Para mim, Capitão América e Homem de Ferro 2 estão ali mais ou menos no mesmo nível, ambos são bons filmes, porém eu classifico Capitão América acima de Iron Man 2 por ele ser mais fechadinho, digamos assim. Ele não começa bem e vai se tornando genérico, ele faz, na verdade, o caminho inverso. Ele começa até bem padrão ali, uma história de origem, e vai crescendo bastante, até entregar um final digno de um verdadeiro herói, com o sacrifício do Steve Rogers, fora que tem aquele twist maroto, com ele acordando da hibernação no presente, ali em Nova York, tendo sido resgatado pela SHIELD, deixa a gente maluco para ver o que vai acontecer. Mas vamos do começo. Não seria fácil fazer um filme do Capitão América do jeito que a Marvel precisava fazer. Um homem branco, loiro, de olhos azuis, vestindo as cores da bandeira dos Estados Unidos, bonzinho, de valores e moral inquestionável, e ainda assim vender ingresso no mundo todo. Não era tarefa fácil. Então a única alternativa foi colocar esse cara para enfrentar nazistas. Afinal, para bater em nazista, a gente se alinha a qualquer um. Fica fácil gerar empatia por um personagem que se opõe a uma divisão científica da SS, comandada pelo Hugo Weaving com cara de psicopata ou com uma caveira vermelha no lugar da cabeça. É claro que todo mundo ia ficar do lado do gringo, né? Mas, brincadeiras à parte, o Steve Rogers, ele é muito simpático desde o começo. Um personagem puro, com honra, que quer lutar do lado certo da história, mas que não tem condições físicas para isso. O que o torna a pessoa ideal para ser a cobaia do programa do super soldado. Um cara que não usaria a força para benefício próprio, mas para a manutenção da justiça. O verdadeiro arquétipo do Superman. O herói no sentido mais original da palavra, sem nenhum tipo de cinismo. E contribui muito
o fato do Steve Rogers ser esse homem deslocado dessa nossa realidade mais cínica e mesquinha. Ele é um cara que está preso ali nos anos 40, naqueles costumes, é um cara que tem essa visão mais simples das coisas, de bem contra o mal. E essa característica ela é essencial para os filmes futuros da Marvel. E a gente vê essa semente sendo plantada aqui, nesse filme. O Capitão América, em resumo, ele é o líder que os X-Men não conseguiram ter com o Ciclope, por exemplo, e ele é o herói por excelência que a Liga da Justiça não conseguiu ter com o Superman. Assim como o Robert Downey Jr., o Chris Evans, ele está muito confortável no papel desde esse primeiro filme, e a gente até esquece que antes de fazer os filmes da Marvel, ele sempre estava com aqueles papéis, ou ele era um bobão, ou ele era um canastrão, ou ele era o gostosão da vez. Não é à toa, portanto, que Capitão América e Homem de Ferro sejam os dois personagens e os dois pilares de toda essas três primeiras fases do universo Marvel. Novamente, fica aqui uma reclamação minha sobre a ambientação. Para mim, o filme ele é bem asséptico, não é realista, a gente não tem a sensação de estar vendo um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, tudo bem, né? Não é a intenção mesmo do filme, eles não querem num filme para criança, né, PG-13, filme para criança, filme de boneca é filme para criança. Eles não querem que num filme para criança você traumatize os pequenos mostrando nazistas torturando pessoas e tudo mais, né? É bobagem esperar isso de um filme, mas eu acho que Capitão América poderia ter dado um passo um pouco além, ter colocado um pouco mais de seriedade em tudo aquilo, trazer uma ambientação um pouquinho mais realista, cenas de ação um pouquinho mais tensas, eu acho. Parece que algumas vezes a gente está vendo um desenho com pessoas de verdade, sabe? Não tem sangue, nada muito grave acontece, mesmo o filme estando ambientado nesse momento histórico terrível para a humanidade. Como eu disse, o filme é bom, mas se ele tivesse dado um passinho além, talvez ele seria melhor. Capitão América, o Primeiro Vingador, é o primeiro filme a explorar o passado do universo Marvel, conta uma história pregressa bem interessante, faz a ligação ali com o pai do Tony Stark, deixa pontas soltas para serem exploradas no futuro, como o Bucky e a Peggy Carter, nos apresenta um grande herói e tem um final super empolgante que nos faz ter muita vontade para assistir o próximo filme. Merece o terceiro lugar na lista. Em segundo lugar, Homem de Ferro de 2008, o abre-alas do universo Marvel. Bom, naquela época, antes do filme sair, eu lembro que foram divulgadas as primeiras imagens oficiais do personagem e eu fiquei assim, impressionado com o visual do Homem de Ferro em live action. É claro que eu fui no final de semana de estreia ao cinema assistir, e no auge dos meus 17 anos eu saí da sessão de boca aberta, achando que tinha visto um dos melhores filmes de todos os tempos. Empolgadaço. Tudo pra mim funcionava. A ação, a estética, a comédia, os personagens, a história, o CGI refinadíssimo. Foi um refresco pro gênero de super-herói, que naquela época tinha ali os filmes do Batman, os filmes do Homem-Aranha, o X-Men, eram os melhores filmes, né? O resto era tudo bomba, era Quarteto Fantástico, Blade é meio trash, né? Tinha o Blade lá, tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto, mas são filmes trash. Nossa, tinha Demolidor, Elektra, sabe? Tinha um filme bem ruim. Spawn, Aço, Steel, credo. Então ver um filme assim como esse, bem produzido, era um frescor. Hoje em dia eu não tenho Iron Man em tão alta consideração, assim, eu não acho, obviamente, que é um dos melhores filmes já feitos, porém dentro do subgênero de super-herói e no subgrupo
de filmes de origem, Iron Man é sim um dos melhores. O único problema assim mais saliente do filme é o vilão final, né, que é muito similar ao herói, que é aquele problema que eu já citei anteriormente, mas no geral é um filme muito bom, muito bem produzido. Um roteiro bem amarradinho, que estabelece muito bem as motivações de cada personagem, tem a subtrama ali armamentista, toda aquela treta envolvendo a empresa do Tony Stark. Enfim, Iron Man não é um marco nos filmes de super-herói à toa. Há alguns dias, a Biblioteca do Congresso norte-americano divulgou a lista dos 25 filmes que serão adicionados esse ano para preservação por serem culturalmente, historicamente ou esteticamente significativos. E Homem de Ferro está na lista, né? Merecidamente. Esse filme e o filme dos Vingadores mudaram completamente o business, o status quo do sistema blockbuster. A cena pós-créditos, inclusive, de Homem de Ferro é um marco inquestionável na história de Hollywood. Não foi a primeira cena pós-créditos feita, né? Outros filmes já tinham feito essa brincadeira de deixar uma ceninha ali depois dos créditos, mas essa ceninha era apenas um easter egg, ela não era divulgada. A gente só ficava sabendo dessa cena quando saiu o DVD. E olhe lá, às vezes a pessoa tinha DVD e nem sabia que tinha essa cena. Ninguém ficava no cinema esperando os créditos rodarem para ver uma cena contando o que iria acontecer nos próximos filmes, que foi o que a Marvel fez. Então, quando a gente vê um ator do calibre do Samuel L. Jackson aparecendo de tapa-olho, sobretudo na penumbra ali da mansão Stark, e falando para ele que ele não é o único super-herói, cara, aquilo é marcante. Era o anúncio de um novo tempo, o tempo dos universos compartilhados, das franquias que vão além de trabalhar um único personagem ou grupo de personagens. Era um anúncio de um tempo da eterna espera pelo filme seguinte. Hoje, por exemplo, o público assiste um filme da Marvel e imediatamente assim que ele acaba e vem a cena pós-créditos, ele já fica preocupado e interessado com o próximo filme. Muitas vezes a cena pós-créditos ela ganha até mais destaque nos blogs e nos sites e nos canais de YouTube do que o filme em si, para você ter uma ideia. A partir dessa ceninha com o Nick Fury, tudo seria possível e o melhor ainda estaria por vir, deixando a concorrência em polvorosa. A Sony tentou, a DC tentou e vai tentar novamente agora com o James Gunn. O Monsterverse ele ainda engatinha, mas só a Marvel conseguiu realmente virar um fenômeno. Pro bem ou pro mal, a gente tá do jeito que tá em relação ao audiovisual por causa de Homem de Ferro e Vingadores. Esses dois filmes provam que um estúdio com muita grana, com presença massiva e com marketing agressivo consegue ditar os rumos do mercado. Criar novos mitos, fazer o público chorar mais com a morte de uma árvore falante do que com o personagem mais conhecido da concorrente. Hoje em dia, a Marvel faz o que quer e eleva ao estrelato qualquer ator que trabalha com ela, porque lá atrás fez um bom filme chamado Homem de Ferro, com um ator que agarrou a oportunidade de mudar completamente a sua carreira, chamado Robert Downey Jr. Merece o segundo lugar da lista. Em primeiro lugar, Os Vingadores de 2012, o primeiro milagre da Marvel. Quando eu assisti Os Vingadores pela primeira vez, eu não acreditava no que eu estava vendo. Era impossível, era uma narrativa serializada, episódica, em formato de cinema, com um investimento absurdo, culminando num filme de equipe que eleva e melhora todos os personagens. Do início ao fim, Vingadores é empolgante. Essa é a palavra-chave. É um filme difícil de ser feito. Pensa bem, são 6 heróis, 3 agentes, um vilão
e as buchas de canhão. É muito personagem para trabalhar e, milagrosamente, o Joss Whedon vai muito bem e consegue condensar tudo em 2 horas e 20 de filme. O Tony Stark tem um pouquinho mais de destaque, mas no geral todos os outros 5 heróis eles têm um tempo de tela bem balanceado e tem sempre o seu momento para brilhar. Os 3 agentes também têm um tratamento bem decente, com destaque para o Phil Coulson, que acaba morrendo nesse filme, e a morte dele serve como uma motivação a mais para os heróis e deixou assim os fãs até bem comovidos na época, porque o Phil Coulson era a figurinha carimbada que apareceu ali nos outros filmes, que fazia a cola entre um filme e outro, né? Os Chitauri, eles só servem para apanhar, mas se você comparar com outros alienígenas de outros filmes desse tipo, que também só servem para apanhar, os Chitauri dão de 10 a 0. Você lembra dos vilões daquele filme horrível do Esquadrão Suicida? Lá naquele filme eram criaturas ali sem face, sem personalidade, tomando tiro do Will Smith. Quem viu aquele filme sabe o quão ruim as buchas de canhão podem ser. Por isso eu digo que, dadas as circunstâncias, os Chitauri são muito bons. E é claro, Loki. Quando o Loki foi anunciado como o vilão dos Vingadores, eu fiquei meio... what? Porque assim, no filme do Thor, o Loki já não conseguiu vencer, né? Como que ele vai ser uma ameaça para 6 super-heróis? A saída é então não só dar um exército para ele, mas também adiar o encontro dele com os personagens mais fortes. Ele já começa invadindo a SHIELD, roubando o Tesseract e fazendo um estrago ali na mente do Gavião Arqueiro, com Tom Hiddleston se divertindo demais interpretando o personagem. O filme segue com mini-eventos que vão aos poucos juntando os personagens e vai criando na gente aquela ansiedade para ver logo o clímax, para ver todos eles lutando juntos. E a peteca nunca cai aqui. Tem Hulk contra Viúva Negra, tem Hulk contra Thor, tem Thor contra Capitão América e contra Homem de Ferro, os 3 lutando junto. Tem Loki contra Thor, tem Loki contra Hulk. Enfim, tem pancadaria o filme todo e é muito divertido de ver. São muitas e muitas as cenas que ficam na memória. O filme é bem divertido, com um roteiro assim, bem azeitado, cheio de referências internas e referências à cultura pop. Tem, sei lá, referência a Shakespeare, a Senhor dos Anéis. Diálogos rápidos e cheio de piadinhas que vão deixando a gente feliz com o que tá assistindo, né? Só vou citar 2 exemplos. Tem aquela onde o Thor tá ali defendendo, né, o Loki, fala, não, ele é meu irmão. E aí a Natasha fala, ele matou 80 pessoas. E o Thor fala, ele é adotado, né? É muito engraçado. Tem aquela outra do Capitão América com o Homem de Ferro, onde eles estão ali meio que se estranhando. O Capitão América chega, se tirar a armadura do você, o que sobra, né? E aí ele fala, gênio, bilionário, playboy, filantropo. E você fica, putz, cara, é muito bom. É tudo muito bom. O filme não fica perdendo tempo em explicar quem são esses personagens, de onde eles vieram, o que eles pensam, etc. Ele assume que você já assistiu os filmes anteriores e por isso ele é assim, tão ágil, né? Tão dinâmico. Ainda sobre os personagens, eu gosto que eles não são deturpados, então eles têm a mesma personalidade dos filmes anteriores, porém, como aqui eles estão numa situação absurda de invasão alienígena, uma situação nova para todos eles e ainda por cima estão juntos, toda essa dinâmica faz com que novas camadas sejam colocadas na personalidade de cada um. Então a gente continua tendo um Tony Stark irônico e sarcástico, porém preocupado com toda a catástrofe que está chegando em Nova York. A gente tem um Capitão América determinado que acaba assumindo uma liderança bem contida. A gente tem uma serenidade forçada do Bruce Banner, que acaba dando lugar a um Hulk que de fato se joga na batalha como se não houvesse o amanhã. A gente tem um Thor que, apesar de orgulhoso, reconhece que precisa do grupo para conseguir pegar o irmão.
A gente tem uma Viúva Negra sagaz e magnética, e um Gavião Arqueiro que, assim, até meio ranzinza, mas que em combate eu gosto bastante. É diferente dos demais heróis, ele sempre fica no alto, de longe, tacando as flechas, eu acho legal. Sei lá, ele acabou virando piada para as pessoas, porém o fato dele não ter um filme próprio fez com que em todas as participações dele nos filmes da Marvel, alguma coisa nova fosse contada sobre ele, algum detalhe a mais. Então, eu acho que, no geral, a história do personagem, o arco do personagem nos filmes é sim um arco bem construído, com um início, meio, fim, né? Eu gosto do personagem, não me incomoda nem um pouco. E além de juntar o que veio antes e entregar um filmaço, Os Vingadores também deixa algumas portas para serem abertas no futuro do MCU. A gente termina o filme querendo ver mais da SHIELD, mais dos heróis, mais do Loki e mais do Thanos. Aliás, esse Thanos ele não foi feito pelo Josh Brolin e ele não é 100% CGI. Foi feito com um dublê usando maquiagem. Você sabia disso? Estranho, né? Ainda bem que mudaram, porque a foto de bastidor ali do Thanos de maquiagem, muito legal não, parece Power Rangers. Ivan Uzi. Como eu disse, o cinema blockbuster nunca mais foi o mesmo depois de Vingadores. O filme não só é importante para a história de Hollywood, mas mesmo depois de 10 anos ainda é muito divertido e gostoso de assistir. Merece o primeiro lugar da lista. Bom, em resumo, na minha opinião, Thor é um filme irregular, O Incrível Hulk é um filme regular, Iron Man 2 e Capitão América, o Primeiro Vingador, são bons filmes, Iron Man 1 é ótimo e Os Vingadores é excelente. E você, como classifica os filmes da fase 1 da Marvel? Deixe a sua lista nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, compartilhe. Você também pode me seguir nas redes sociais, os links vão ficar na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.